retornamos, galerinha. Foi VaptVupt. Fundamentos de secretariado. Vamos para cima? Olha o nosso conteúdo aí para vocês, meus queridos técnicos em secretariado. Conformidade foi o primeiro assunto a ser discutido. Trabalhamos essa perspectiva da transparência, gente. Trabalhamos isso tudo dentro da comunicação. O quanto é importante para você. Sabe por que se comunica dentro das organizações? Porque senão eu não consigo resultados. Então, a comunicação é o principal fio condutor de uma organização. A organização que tem muitos problemas com a comunicação, ela não tem resultados positivos. Então, por isso que esse conteúdo é importante para vocês, tá? Vamos que vamos? Então, bora lá. Eu terminei a primeira aula falando de equidade, e esta equidade, o que ela repercute nos instrumentos, gente? Instrumentos que são discutidos. Opa! Primeiro, o crescimento desta equidade, ela tem que vir por meio de uma metodologia, né? Aplicação de metodologias, cumprindo regras, tendo alterações, e essas alterações, elas partem do princípio de quê? Eu preciso ter controles internos, ó. Controles internos. A gestão feita de forma à aplicabilidade da metodologia de governança corporativa traz isso. A equidade, ela é reforçada e ela tem que estar na base de um planejamento estratégico. Este planejamento estratégico tem que ter um plano de ação. Os 5 Ws e o 2H, que são as perguntinhas básicas para você desenvolver. Que tipo de perguntas, professor? Quem, como, onde e por quê? Quem vai fazer, por que vai ser feito, onde vai ser feito e assim por diante. Então, lembra, estou aqui, né, com as perguntas. Vou trabalhar o GV, governança corporativa. Essa governança, ela precisa ser guiada pelo seu planejamento, mas pela sua execução. Porém, sabendo e verificando o que tem para fazer e avaliando para uma nova ação, formando o PDCA. PDCA, que quer dizer o P de plan, de planejamento, o DO de execução, tá? Igual a executar, que quer dizer ação, ok? O C de check, o check, e esse check aí, gente, check list, o checklist aí de verificação, e o action, porém o action numa perspectiva de quê? De uma ação de avaliar. Olha só. Ok. Então, eu tenho que, no meu planejamento, executar, verificando o que eu executei, para deixar a comunicação mais em conformidade. Posso usar a metodologia, por exemplo, do PDCA. Assim como dentro do PDCA, eu posso verificar o seguinte. A minha fofa. Opa! Que é a análise SWOT. Lembra que nós colocamos aqui a análise SWOT, que é a nomenclatura em inglês, que quer dizer pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades. Os pontos fracos eu vou encontrar aonde? Interno dentro da empresa. Os pontos fortes também interno dentro da empresa. As oportunidades de forma externa na empresa. E as ameaças, o A representa ameaças,
de forma externa na empresa. Então, eu vou mapear como é que os meus, externamente, grupos de interesses, eles conseguem identificar, é com conformidade, é em desconformidade, eles veem com transparência todo este meu empenho de estar trabalhando a equidade dentro do meu plano, eles veem isso. Internamente, nós temos pessoas que conseguem realmente expressar a equidade por meio da inclusão e não só pela integração. Eles conseguem realmente deixar a segregação, deixar a exclusão como uma forma à parte. E é aí que no PTCA, por exemplo, eu avalio tudo. Eu reavalio para reposicionar o meu planejamento, porque o planejamento ele é flexível. Sendo flexível, gente, eu tenho capacidade de mudar durante o processo para adequar melhor às necessidades. Eita, minha gente, então o que acontece? Que eu mapeio os meus grupos de interesse, os meus stakeholders. Será que eles são tratados de forma a ter uma equidade no teu tratamento? Tanto indo como voltando, o tratamento é de forma natural? Supera as expectativas e os interesses, nós criamos expectativas e interesses, nós conseguimos surpreender e nós conseguimos encantar os grupos de interesse? Bem, é aí que nós temos que mapear direitos e deveres, necessidades. É aí que você tem que colocar a mente, todo o teu esforço de governança corporativa e tem que fazer com que toda essa política existente que possa ser trabalhado por meio da comunicação. Por meio da comunicação efetiva? Sim, por meio da comunicação efetiva. Então, começo aí uma base histórica. Uma base histórica que você já tem acesso a ela. O tratamento justo. O justo aí, gente, o tratamento justo aí é você colocar de acordo com a necessidade de cada um, mas não é a empresa se adequar ao comportamento de cada um. Cada um vai ter que se adequar à cultura da empresa, mas a empresa, tendo seu mapeamento de debilidades, por exemplo, ou estando em situação de vulnerabilidade, aquele público-alvo específico dentro da empresa ou fora da empresa, eles precisam ser assistidos. É aí que nós quebramos os preconceitos. É aí que eu posso fazer um mapeamento da repercussão, por exemplo, metodologicamente, usando a comunicação e avaliando esta comunicação, os padrões, em relação aos clientes, certo? Em relação ao financeiro da empresa, em relação aos processos internos e em relação ao aprender para crescer. Então, eu tenho 4 perspectivas que a minha comunicação com equidade, ela precisa ter resultados, gerar resultados. Então, se eu coloco a equidade, a transparência, equidade não sendo igual a igualdade, já falei, não estando ali uma conexão, mas se sobrepondo uma equidade na comunicação, qual a repercussão que ela vai ter nos meus clientes? Mas que clientes? Primeiro os internos, depois os externos. Para por aí? Não. Por quem vem os grupos de interesse, os stakeholders, todos eles, fornecedores, parceiros,
Todos eles eu tenho que ver como é que é essa relação de comunicação, de transparência, de equidade, de conformidade, de gestão corporativa, e essa gestão corporativa num modelo que possa trazer, por exemplo, o compliance, onde eu tenho a transparência, num modelo onde eu possa ter um entendimento do fator financeiro. Será que eu estou tendo lucro ou estou tendo prejuízo? Lucro com essa comunicação ou prejuízo? Está sendo mapeado da forma certa? Nos processos internos, a minha comunicação, eu tenho ruídos, muitos ruídos nas tarefas. Nas tarefas, tenho, porque isso vai estar associado a prejuízos, por exemplo. Eu consigo aprender e crescer com os pontos fracos ou com as ameaças. Mapeando isso, é claro, se eu tenho pontos fortes, e com certeza a empresa tem, meus queridos, esta comunicação aí, ela pode ser potencializada. Mas nós aprendemos muito, mas muito, muito mais com os pontos fracos e as ameaças. Lembrando que os pontos fracos são internos. Pontos fracos em relação a competências que ainda nós não temos para executar. Muitos profissionais, por exemplo, sem cursos de informática. É um ponto fraco internamente. Esta ameaça aí contínua, ela serve para quê? Para você saber que lá fora eu tenho os concorrentes, eles estão se preparando. Mas eu tenho outras variáveis do macroambiente, que são ameaças. Como, por exemplo, a economia, como a questão cultural, como a questão social, como a questão demográfica. Eu vou ter N situações aí. Então, entenda. Variável cliente precisa ser analisada, variável financeira também, as rotinas administrativas nos processos internos e o crescer por meio do aprender. Todavia, a equidade, a integridade estão ali, numa possível e constante consonância de ideias. Quer seja, veja bem, em hierarquias tradicionais, gestão vertical, quer seja em hierarquia horizontal, uma gestão horizontal. Mas como assim, professor? O que compõe o crescimento da cultura organizacional em relação à equidade? Mesmo em uma empresa onde eu tenho nomenclaturas diferentes em termos de hierarquia, por exemplo, aqui nós temos uma pirâmide que reporta a hierarquia tradicional ao vertical, onde no vertical eu tenho a gestão vertical, ok? Eu tenho lá em cima no topo o estratégico. Quem é que está no estratégico? Os diretores, o conselho administrativo. Eu tenho o tático, que está lá organizacionalmente para supervisionar, gerenciar os encarregados, mas eu tenho o operacional. O operacional aí, ele passa por esse processo de ser a base da pirâmide, de receber as ordens, os direcionamentos do tático e do estratégico. Então, perceba o seguinte, entendemos que a partir do momento que você recebe os direcionamentos estratégicos, sem poder questionar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esta cultura é uma cultura de hierarquia tradicional. Ponto. Funciona? Bem, até hoje funciona, porém tem muitos desgastes.
E aqui a gente poderia ficar elencando vários desgastes. Só que isso tem que ser aplicado até em culturas. Quando eu digo isso, é a equidade à integridade, até em culturas tradicionais. É claro que é bem mais fácil você aplicar, por exemplo, nesta cultura aqui. E que cultura é esta, professor? A cultura do alvo. Quem é o alvo aqui? O alvo aqui, que está no ponto crucial deste alvo, é o operacional. Quem está na segunda linha é o tático. E quem está na terceira linha é o estratégico. Todos fazendo parte de uma gestão horizontal. Veja bem, a hierarquia aqui, ela é horizontal. Hierarquia é horizontal. Quer dizer que o foco é que a minha setinha, ela está focando para o ponto crucial, que é o operacional. Então, a seta está tentando escutar, gente, o colaborador que está lá no fronte de batalha, na execução. A seta está focando nisso. Ela está tentando entender para que ela possa passar para o tático e depois o estratégico decidir se vai ser aceito ou não. Mas, pelo menos, ela está tentando escutar o operacional, uma gestão horizontal, entendendo que cada um vai passar de uma forma diferente e que eu possa adaptar a essas situações que são diferenciadas também, cada um com um pensamento que vai trazer novas ideias. Essa é a situação, visualmente falando para vocês. Então, eu tenho um modelo onde ele é horizontal e ele foca mais no cliente interno do que este modelo tradicional que foca principalmente no nível estratégico. Sabendo disso, como é que eu aplico as minhas técnicas em secretariado? Opa! Primeiro, com atitudes diferenciadas, como a postura assertiva e proativa. Lembrando, gente, que proativo, você está antecedendo, tentando o antes resolver. É diferente do que a iniciativa, tá? O assertivo a gente massificou aqui, e eu acredito que você não tenha dúvida em relação ao assertivo. Mas é fazer com que as ações possam se reverberar dia a dia. Você, usando a tua capacidade de estar conectado com vários setores, colocando e aplicando as suas técnicas secretariais, desenvolvendo processos que os colaboradores possam entender que você tem algo mais de conhecimento que pode estar gerando valor único nas atividades do dia a dia. Este valor único e necessário para a organização não é mais só com base na fundamentação teórica. Sim, eu tenho o conhecimento que eu posso estar aplicado, mas eu não vou estar mais agregando, eu vou estar gerando um valor que é único. Você, técnico em secretariado, focado nisso, focado em saber que a globalização hoje é uma constante. Até então, estamos entrando em momentos de desglobalização, por exemplo, e que a gestão empresarial vai precisar de modelos mentais nos profissionais de gerenciamento. A nova postura tem que ser uma postura que o perfil traga também novas responsabilidades. Eu tenho que estar à frente das situações que estão acontecendo. Então, isso quer dizer não respeitar as altas hierarquias? Não, nada a ver com isso. Mas isso quer dizer que o histórico do secretário, ele tem que ir, da secretária também, dar conta agora do recado, nossa postura de multifuncional. Os afazeres do cotidiano são esses, porém, eu tenho que passar a saber delegar, trabalhar o quê? Trabalhar o empowerment,
Lembra? O empoderamento das pessoas por meio do reconhecimento sincero, o compartilhar, gente, as tarefas operacionais e saber que você primeiro tem que acabar com a sua tarefinha para você começar a tarefa de outrem, porque senão você vai ser cobrado por ela, tendo a noção de gestão administrativa e secretarial. E essa gestão administrativa quer dizer gestão de quê? Gestão de tempo. Você sabendo gerir este tempo, tendo em vista que você vai lidar com todo tipo de profissional. Agora, saiba que as habilidades de administrar, ou seja, gestão por meio do planejamento e da organização, vão continuar sendo também tarefas do profissional executivo em secretariado. Ou seja, de simplesmente deixar uma mesa organizada do expediente, evitando excessos sobre ela, a uma questão que envolve comportamento, atitudes de bom humor, de inteligência social no ambiente físico, trazendo um ambiente onde haja pelo menos uma convivência melhor entre as pessoas, isso faz parte das atribuições técnicas e comportamentais de domínio do técnico do secretariado. Eita, professor, como é muita coisa. Mas não para por aí, não. Também do ato de recepcionar os clientes, passando por um procedimento de envolvimento deles, dominando e controlando, por exemplo, planejamento e técnicas de organização, de agenda dos executivos, além de estar explorando, por exemplo, técnicas que vão estar condicionadas à questão de documentação e tendo um vocabulário vasto, entendimento da língua portuguesa, assim como não seria mais diferencial você ter uma segunda língua, então você não tem aquela desculpa, por quê? Porque nós hoje podemos, pelo canal, até mesmo o canal nós temos disciplinas voltadas para o idioma, então você já pode adentrar nisso, tendo um segundo idioma. Saber se comunicar bem exige que você leia muito, para que você também, na sua língua portuguesa, possa redigir textos, e esses redigir textos possa exatamente não fazer com que você fique em maus lençóis, mostrando que o seu comportamento de atitude nas responsabilidades junto à empresa vai ser sempre de estar proativamente gerando resultados positivos para a organização, também entendendo que hoje a tecnologia faz parte do teu dia a dia. Lidar com scanners, lidar com recursos audiovisuais, lidar com questões tecnológicas hoje tem que fazer parte do trâmite e do ofício da condução das atividades de um técnico em secretariado. Isso tudo inserindo em metodologias de gestão, como planejamento e organizar. Desde você saber qual é a pauta e construir a pauta de uma reunião, gente, vai fazer parte do teu script como profissional, tá? Do teu script como profissional. Agora entenda, situações de algumas grandes empresas onde você é responsável por roteiro de viagens, por organizar e planejar viagens de negócios de equipes, e nestas equipes reservando os hotéis, transportes, recebendo e fazendo a triagem e distribuindo, por exemplo, até mesmo as correspondências. Você vai ter acesso a correspondências extremamente sigilosas, controlando materiais e suplementos do dia a dia, avaliando e até mesmo monitorando e criando um melhor e aplicando facilitadores para o fluxo da comunicação interna com todas essas técnicas que a gente já colocou para vocês. É crucial que você saiba o momento certo para estar anotando, para estar entregando os materiais, saiba o time certo dessas situações. Então, tudo isso é exigido para o secretário do século XXI. Está dentro dos afazeres.
Eu tô abrindo a porta. Abre a porta que é a hora de quê? Nesta questão, é a hora de praticar. E eu coloco esta hora de praticar, gente, aí, ó, a hora de praticar. Veja bem aí, vou botar para cá. Veja bem a hora de praticar. Já com esta imagenzinha, olha essa imagenzinha aí, ó. Tá vendo a imagenzinha? Pode colocar, meu diretor. Hora de praticar, entendendo que igualdade representa esta imagem aí. E equidade, olha só a diferença. Tá vendo aí? Olha só para a bicicleta de cada um. Olha aí. A bicicleta de cada um aí, ó. Aqui, na igualdade, eu tenho a mesma bicicleta para uma criança que não está nem pegando, né? Conseguindo pegar no pedal. A mesma bicicleta para uma moça de estatura média, só que o que é maior está encurvadinho aí, quase não conseguindo pedalar, e a profissional que é portadora de necessidades especiais, não consegue nem subir na bicicleta. Quando eu entro na perspectiva de equidade, olha só a adaptação que é feita. Aí sim, ela está em posição de equidade, assim como este que é maior, pedalando numa bicicleta do seu tamanho, a que está em estatura média também com o seu tamanho e uma bicicleta menor. Eita, professor. Pois é com base nisso que você entende o seguinte: qual é mesmo a essência da equidade? O que significa a equidade no trabalho? O que significa? Eu quero que você coloque com suas respostas, tá, gente? E justifica. Vou dar aí, já que são duas respostas, né? Vou dar 3 minutinhos, meu diretor. Foi.
Galerinha, 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 galerinha de Eliseu Martins, cadê essa turma? Cadê essa galera? Vamos que vamos! O que que significa equidade? Diz que os colaboradores de uma empresa observam constantemente esse benefício, gente. Então você tem que tratar isso, olha aí. Luzia, rapaz, Luzia Carvalho, hein? Mandando ver, né? Luzia Carvalho mandando ver. Habilidades aí, ó. Show de bola. Isso com justificativa. Participação sensacional, hein, Luzia Carvalho? Show, show. Parabéns, querida. Quem mais? Olha, o Wanderson Silva também nessa história. Rapaz, a turma tá mandando ver, hein? Presta atenção aí. Show de bola, vamos para as cabeças. Busca por assegurar que tenham, principalmente que precisam, né? Peculiaridade. Estou gostando de ver, a equidade ela proporciona isso, gente, o equilíbrio nos tratamentos entre as pessoas, quebrando os preconceitos, as crenças limitantes, certo? Estou gostando de ver, vamos que vamos. Então vamos para a próxima pergunta. O que significa a palavra equidade? Eu quero que você fale o que significa, mas qual era a justificativa? Tá? Quero que você coloque. Aliás, a gente já tem essa mesma pergunta, então nós vamos aqui avançar. Como surgiu a equidade? E o que é equidade social? Como são duas perguntas, eu vou dar 3 minutinhos. Foi.
Isso, tô gostando de ver o Wanderson e a Luzia Carvalho mandando ver nas respostas aí no YouTube, olha aí. Rapaz, é isso mesmo, a equidade é um conjunto de regras. Surgiu na Inglaterra. E a equidade social, ela tem que trazer a questão da universalização. Para quê? Para que eu tenha mais uma sociedade justa, fraterna e que também tenha as organizações nessa perspectiva. Show de bola, hein, Wanderson? Silva Rodrigues e Luzia Carvalho. Vamos para a próxima? Qual é a importância? Agora eu quero ver. Qual é a importância da transparência em um papel de liderança? Eu quero a importância e eu quero que você justifique isso. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Vou dar até 3 minutinhos. Foi. Queridos, queridos, estou vendo aí a participação no YouTube. Luzia Carvalho. Isso, a importância da transparência nessa liderança. Eu tenho que ter líderes que influenciam.
A cultura da transparência ela é fundamental, gente. Ela traz aí essa perspectiva na justificativa de ter opiniões diferentes e você saber conduzir, quer dizer, como a nossa querida Luzia está colocando aí, eles precisam manter a relação aberta, e isso entre as equipes, o todo é maior do que a soma das partes, a transparência em relação às ações. Olha que maravilha que vocês estão conseguindo entender, tá vendo? O líder, ele é diferente do chefe. O chefe, ele é muito centralizador, o líder, ele controla, ele é controlador, é uma diferença de centralizador para controlador. O controlador ele vai querer que as pessoas se desenvolvam, mesmo sob o seu monitoramento. Então, entenda sobre isso. A influência do líder, ela é positiva. Já a do chefe, traz a questão dos conceitos arcaicos, estado de fossilização, isso, 100% sincero, é isso mesmo, só que de forma assertiva, né, Wanderson? De forma assertiva. Show de bola, meus queridos. E então, o que que o líder faz? Ele deixa que a confiança seja reforçada, ele controla a fofoca, ele melhora a performance em relação à produtividade, e isso faz parte de um mecanismo de quê? De que se criar uma cultura transparente. Então, o que que eu quero de vocês agora? Como criar uma cultura transparente? Eu quero que você fale como, tá? Aí no modelo de estratégia. Estou gostando de ver, a disputa tá grande, hein? Entre o Wanderson Silva Rodrigues e a Luzia Carvalho. Vamos ver quem é que vai responder primeiro essa. E você responde, mas você justifica. Então você bota a resposta e bota justificativa tal, tá certo? Valendo, 3 minutinhos, foi!
Galerinha, como criar uma cultura transparente? Justifique sua resposta. Gente, alguns estudos da consultoria Milcasey, você pode até pesquisar na internet, que falam que 80% dos executivos sêniores falam que a comunicação é crucial. Então, para o crescimento das organizações, especificamente, eu tenho é que compartilhar o conhecimento. Então, a perspectiva aí é que você construa e justifique a necessidade de derrubar paredes físicas, mas derrubar também paredes que são intangíveis, ou seja, questões que envolvem os preconceitos, principalmente entre colegas de equipe, discutir sobre as prioridades das equipes. Então, estou vendo que Luzia colocou aí o compartilhar o conhecimento, exatamente, a comunicação sendo boa, eficaz, o Wanderson também, é isso mesmo. Fora que a Luzia complementou com a questão dos 80% da pesquisa, né, que foi falado. É isso mesmo, tô gostando de ver, hein? Mas por que eu contrato pessoas que se importam com a transparência? É o melhor caminho? Justifica por que é o melhor caminho, tá bom? 3 minutinhos, foi!
Por que contratar as pessoas que se importam com transparência? Estou vendo aí a Luzia sendo a responsável por grandes respostas, exatamente o que eu coloquei durante a aula, gente. Quase 90% querem trabalhar em empresas assim, tá? Você precisa ter uma empresa que você possa estar confiando. E aí entra, por que eu tenho que desenvolver isso constantemente? Eu tenho que saber que a empresa que eu estou ali, ela defende valores, ela tem um ambiente aberto para trabalhar. É importante você trabalhar numa empresa onde ela desenvolve todos os seus princípios e está alinhado com a missão, visão e valores. Agora eu vou dar um tempo para a próxima pergunta, gente. E a próxima pergunta vai ser rápida, tá? Só um minutinho. Olha aí, ó. Como acabar com a burocracia e rigidez do ambiente para melhorar a transparência? Justifique. 1 minuto. Vamos que vamos, galerinha. E olha a resposta, olha a resposta. Isso, você tornando menos burocrático os processos, você pode facilitar essa transparência. E aí, fazer com que haja a estratégia das portas abertas. O layout é importante? Fisicamente? Mas a questão da confiança e da amizade também. Então, presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso. Tá certo? Meus queridos, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Vamos que vamos, galerinha. Até a próxima semana, se Deus quiser. E Ele quer. Fui.